Garouden começa em uma região coberta de neve em Hokkaido, Japão, onde dois jovens estão fazendo uma caminhada pela natureza. Eles ouvem um tiro nas proximidades e, para o seu horror, são surpreendidos por um gigantesco urso selvagem, que mostra extrema ferocidade, pois ele tinha acabado de ser baleado por um caçador. Então, aparece um homem misterioso para protegê-los, mas o urso não se intimida e avança. O problema é que o urso não sabia que esse homem é simplesmente Juzo Fujimaki, o protagonista do anime. E logo, o animal já leva um chutão certeiro na fuça para ficar ligado. Oh, o que houve com seu nariz, Ursulão? Deixa pra lá, meu nariz. Fujimaki pede para os jovens fugirem, mas um deles para só para tirar uma foto. O que parece loucura, mas é algo totalmente condizente com a geração atual. Após isso, Fujimaki enfrenta o urso selvagem com as próprias mãos e, em questão de minutos, derrota a fera quebrando sua mandíbula e o seu pescoço, ao usar um golpe do estilo Takemiya. No entanto, ele não sai ileso dessa briga, pois durante a luta, Fujimaki é atingido pelo urso selvagem e acaba sendo resgatado mais tarde por um grupo de estranhos. Quando os jovens relatam o incidente às autoridades, um detetive chamado Taman investiga o local onde ocorreu a luta com o urso e encontra o cadáver do animal. Graças à foto tirada e o relato dos jovens, esse detetive descobre que o homem que matou a besta corresponde à descrição de um lutador de artes marciais que o detetive vinha procurando há muito tempo. No entanto, Fujimaki já estava longe dali, pois ele havia deixado o Hokkaido, mudando-se para outra cidade. Já trabalhando nesse novo local, durante uma avaliação com o médico que estava cuidando dos seus ferimentos, Fujimaki questiona sobre quem eram os caras que estavam lhe ajudando. Logo em seguida, aparece Kurogami, seu atual chefe, e que demonstra saber que Fujimaki é um criminoso procurado. Ele revela que um poderoso chefe da máfia, conhecido como Sargento, foi quem ordenou seu resgate e pediu que Kurogami, líder de uma gangue criminosa local, cuidasse da sua recuperação. Porém, agora ele quer um favor de Fujimaki, pois ele tem um interesse em eliminar um dojo local para comprar a propriedade, e ele pede a Fujimaki que lute com Ishiro Shino, o dono do dojo. E neste momento, uma faceta interessante do personagem é revelada. Uma espécie de fera interna que ele mantém sob controle, chamada de Lobo Interior. Algo parecido com o modo bestial do Wolverine. Fujimaki recusa a proposta, surpreendendo Kurogami, mas então o médico interfere, alegando que ele ainda não estava em condições de realizar o trabalho devido aos ferimentos, e por isso Kurogami vai embora. Do lado de fora, alguns membros da gangue de Kurogami estão provocando alunos daquele dojo, mas logo chega Ishiro Shino com a sua filha Shizaki e acaba encerrando o confronto. Porém, antes de ir embora, ele acaba avistando Juzo Fujimaki, que estava com um colega de trabalho. E durante a conversa, ele fica sabendo sobre a Caça de Artistas Marciais, que seria uma organização que arrasta esses lutadores para o submundo do crime para atuarem como guarda-costas de traficantes. Enquanto isso, nós vemos o detetive Taman se encontrando com Saeko Izumi, que foi um antigo interesse amoroso de Juzo Fujimaki. Ela relata ao seu pai, Soichiro Izumi, as informações do detetive sobre a estadia de Fujimaki em Hokkaido e sua luta com o urso selvagem. Após sair do seu trabalho, Fujimaki encontra na rua um homem que lhe pede informações sobre o dojo de Ichiro Shino. Esse homem é Bunchichi Tamba, o protagonista do mangá Garouden. Para quem não sabe, Juzo Fujimaki é um personagem secundário no mangá. Após receber as informações, Tamba pergunta a Fujimaki se ele é aluno do dojo, pois fica impressionado com seu porte físico. Porém, ele responde que odeia lutar com pessoas e os dois seguem seu caminho. Tamba chega ao dojo com muita marra. Ele nem mesmo tira seu sapato para pisar no tatame. Então ele diz que veio para desafiar Ichiro Shino, que já foi considerado o karateka mais forte do mundo. Porém, ele não estava lá no momento, o que faz Tamba mudar seu alvo para os alunos do dojo. Mas eles não gostam nem um pouco disso e partem para cima. Mas é claro, não adianta nada e um aluno já leva logo um socão na boca para ficar ligeiro. Enquanto isso, ao terminar uma de suas aulas, o mestre Ichiro Shino acaba passando por um pôster de procurado e vê a foto e o nome de Juzo Fujimaki. Mais à noite, após sair de um restaurante, Juzo é surpreendido por capangas de Kurogami, que não gostavam dele. Eles o levam para um beco e começam a agredi-lo, mas ele se controla e não revida.
pois não gosta de lutar com pessoas devido a um incidente traumático do seu passado que o transformou em um condenado e fugitivo da lei. Tamba, que estava passando por ali, vê a situação e decide intervir. Ele derrota os capangas e pergunta a Juzo por que ele não revidou. Tamba percebe que Juzo estava se segurando e reconhece nele um instinto assassino. Ele então desafia Juzo para lutar, o que o deixa receoso, pois ele percebe em Tamba um ímpeto em lutar que desperta o seu lobo interior. Juzo diz que odeia lutar com humanos, mas Tamba insiste, tornando a situação tensa. Porém, ao notar os ferimentos de urso no peito de Juzo, Tamba decide deixá-lo em paz, dizendo que não seria uma luta justa, e os dois vão embora. Já em sua casa, nós vemos Ichiro Shino pesquisando sobre a história e técnicas do estilo Takemiya, encontrando uma foto de Juzo Fujimaki na página, o que deixa ele nervoso. Após toda a confusão no beco, os capangas se reúnem com Kurogami e reclamam da surra que levaram. De repente, alguém joga uma pedra na janela do local onde eles estão. Um dos capangas vê que foi a filha de Ichiro Shino, e eles vão atrás dela. Porém, ela consegue fugir com a ajuda de Juzo, que convenientemente estava por ali e viu a sua situação. Coincidência? Acho que não! Fujimaki então a leva para uma praça e lhe oferece uma bebida. Ele pergunta à menina o porquê dela ter feito aquilo, e ela diz que fez isso porque estava chateada com seu pai. A garota então explica que não gostava do fato do seu pai praticar artes marciais. Ela conta a Fujimaki que seu pai perdeu a cabeça após ter perdido uma luta no torneio Rokushinkan, do qual ele já havia sido campeão, mas 3 anos após isso ele perdeu na primeira rodada e nunca mais foi o mesmo. Shizaki teme que, com as provocações dos capangas de Kurogami, seu pai acabe ficando mais violento e deixando seu lado selvagem o controlar, fazendo com que ele seja recrutado para o submundo do crime. Porém, Fujimaki a aconselha, dizendo que o objetivo das artes marciais é controlar nossa fera interior, mas para que isso aconteça, primeiro devemos deixar a fera se soltar. Ele diz à menina que acredita que Ichiro Shino vai conseguir passar por isso. Shizaki então agradece pela bebida e vai embora. No dia seguinte, nós vemos o detetive Tamano de novo, mas dessa vez ele já está chegando mais perto de Fujimaki, pois recebe uma informação de uma denúncia da briga no beco, da qual alguém descreveu um homem com as características de Juzo Fujimaki. Porém, ele não contava que seu alvo já estava pretendendo se afastar, pois estava causando muita confusão e atraindo atenção. No entanto, quando está prestes a partir, ele presencia os capangas de Kurogami sequestrando Shizaki, filha de Ichiro Shino. Os sequestradores fogem em uma van e ligam para o pai dela, avisando sobre o sequestro, mas Juzo os segue até a floresta e se lembra do incidente de seu passado, o deixando com raiva. Aí, ele decide abrir mão de seu código de não lutar mais com pessoas e então desce a lei em geral, derrotando todos os capangas um a um. Logo em seguida, Ichiro aparece do absoluto nada, e sua filha diz que Juzo a salvou. Ichiro pede para ela voltar para casa e diz que tem um acerto de contas com Juzo. Ichiro Shino pergunta se ele é o Juzo Fujimaki. O protagonista confirma e agora eles se preparam para lutar. E assim acaba o primeiro episódio de Garou, o Lobo Solitário, disponível na Netflix.